Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Seg Infocast, o seu podcast de segurança da informação. Eu sou Luiz Felipe Ferreira, o seu apresentador, e no episódio de hoje, na verdade, eu estou acompanhado aqui de um super time de feras, um time de estrelas que foram responsáveis pela tradução de mais um livro pela Clave Segurança da Informação, o livro The Fifth Domain. A gente vai falar daqui a pouquinho com cada um deles, mas eu já quero agradecer a presença de cada um e dar as boas-vindas para essa equipe maravilhosa, começando pelo Túlio Alvarez. Túlio, seja muito bem-vindo, como vai você? Olá, Luiz, tudo bem? Boa noite aí para você, boa noite aos ouvintes. É uma honra poder estar aqui. Muito obrigado aí pela apresentação. Eu acho que vale a pena a gente se apresentar, né? O time que está fazendo parte desse trabalho. Eu sou consultor da Clave Segurança da Informação, colunista do blog Seguinho. Trabalho com pesquisas na parte de gestão de riscos, inclusive a parte de gestão de risco cibernético. Nós fizemos o último podcast com esse tema, né? Eu servi a Marinha por mais de 30 anos, sou mestre em ciências navais e tenho especializações na área de redes, segurança de redes, criptografia e gestão empresarial. E estamos aqui para trabalhar esse tema de hoje, que é o livro, né, do Quinto Domínio. É um livro interessantíssimo que a gente vai comentar daqui a pouco com essa equipe que trabalhou na tradução e revisão do livro, tá? Maravilha, seja muito bem-vindo. Túlio já comentou, a gente já participou de um outro Seg Infocast, onde conversamos sobre os perigos da segurança cibernética no setor marítimo. Se você ainda não ouviu, vale a pena escutar. Agora vou receber um outro amigo que também já esteve comigo aqui no Seg Infocast. Daqui a pouco a gente vai trazer aí quem está aqui pela primeira vez, mas eu quero receber mais uma vez o nosso amigo Luciano Lima. Como vai você? Tudo bem? Olá, Luiz, tudo bem? Prazer novamente aí, obrigado pelo convite, né, de participar desse SEC Info com vocês aí. Falando rapidamente, né, o pessoal já me conhece aí pelas histórias antigas aí de vários webinars que nós fizemos juntos também, né. Eu tenho trabalhado aí, dedicado na área de segurança há aproximadamente 14 anos, né, dedicado com a parte de Information Security. Atualmente eu trabalho numa Big Four, né, na parte de gerência como cibersegurança, e já escrevi alguns livros aí, né, na parte de certificação do Security Plus, do CISA Plus, né, e estamos aí disponível para compartilhar um pouco aí do trabalho também e dar algumas dicas para os ouvintes aí que estão nos acompanhando. Maravilha, seja bem-vindo mais uma vez. Agora vamos trazer aqui os novos convidados aqui no Seg Infocast pela primeira vez, começando aqui pela ordem alfabética, Antônio Carlos Borges. Seja muito bem-vindo. Como vai você? Tudo bem? Bem, boa noite a todos aí. Inicialmente é um prazer participar dessa equipe, né? Inclusive uma das motivações de participar dessa equipe seleta, né, foi o tema, né? Eu me apresentando aqui rapidamente, eu sou oficial da Marinha do Brasil, né? E conheço o Túlio há um bom tempo, a gente labuta nessa parte na área de segurança há um tempo, mas eu já tenho uma história de longa data, né? Eu já trabalho nessa área de TI na Marinha, né, há uns 33, 34 anos, né? O pessoal às vezes fica brincando comigo que eu sou um tanto quanto dinossauro, né? Que eu trabalhei com Cobra 540, trabalhei com PC 300, PC 500, computadores Nida 200 Plus e já estou trabalhando nessa área de segurança mais ou menos. Eu comecei com infra e hoje já trabalho com segurança em torno de uns 20 anos. Né? Atualmente eu estou no Comando de Defesa Cibernética, né? Apesar de ser da Marinha do Brasil, eu estou no Comando Conjunto e faço parte lá do Estado-Maior Conjunto do Comando de Defesa Cibernética. Né? E a própria sugestão da tradução desse livro foi um bate-papo que eu tive com o Bruno, né? Falando sobre o lançamento do livro. Ele achou interessante e a minha grata surpresa foi ver a Claves fazer mais uma tradução, participar desse projeto, né? Que eu acho que
mais uma bibliografia, apesar dela ser americana, mas ela sendo lançada na língua brasileira, que vai servir como referência aí para muitos estudiosos nessa área de segurança da informação, né? Externo aqui o meu agradecimento, principalmente à Clave, de poder participar desse projeto e de estar lado a lado com pessoas tão importantes, né? Com conhecimento tão claro, e me coloco aqui à disposição. Maravilha, ó, só quem nasceu no século passado entendeu as referências aí do Borges. E sobre essa questão do livro, sem dúvida, é muito entusiasmante essa iniciativa da Claves de traduzir esse livro, né, que é extremamente importante, trazendo aí o conhecimento para as pessoas, né, que não têm muita facilidade com a língua inglesa, né? Então, eu acho que realmente é algo que a gente sempre tem que elogiar. E para fechar esse timaço aqui de revisores, Ricardo Salvatore, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, Luiz, Borges, Luciano, Túlio. É um prazer estar aqui com vocês. Uma honra também, claro. Eu também venho, a minha origem é a Marinha do Brasil, eu também sou oficial da reserva da Marinha, fiquei praticamente 30 anos na Marinha, mas já estou há 10 anos no setor privado. Trabalhei na tradução do primeiro livro lá que a Claves fez, foi ligado à guerra cibernética, que foi o próprio Guerra Cibernética, né? Foi muito legal fazer parte daquele time lá atrás. E esse livro agora, né, o Quinto Domínio, né, é uma continuação, né, do Guerra Cibernética. Então foi muito, muito bacana eu acompanhar isso. Na minha carreira na Marinha, ela foi dividida em duas partes, uma parte inicial operativa, mas quando eu tinha já uns 10 anos na carreira operativa, fui para a área técnica, tive a oportunidade de fazer um mestrado em ciência da computação, onde um foco grande do mestrado foi em segurança da informação. Fiz esse meu mestrado lá nos Estados Unidos e numa universidade muito focada nessa parte de segurança, né, que é a Naval Postgraduate School, lá na Califórnia, foi muito legal. E desde que eu voltei de lá, na Marinha, eu praticamente só trabalhei com segurança cibernética, muito na parte de desenvolvimento, e depois indo para a parte de segurança, participei das discussões de criação do Comando de Defesa Cibernética. Então, é um prazer ver aqui o Borges trabalhando no comando que eu participei de grupos de trabalho lá há 15 anos atrás para ser criados. Foi muito legal. Hoje eu estou no meio civil, estou na indústria civil, trabalho na Petronet, sou gerente de tecnologia e segurança. Um time mais do que qualificado para a tradução do livro, né? Então, eu quero começar, inclusive, fazendo aqui uma pergunta para o Túlio, né, em relação à questão do trabalho de tradução. Como é que foi esse trabalho? Como é que foi juntar esse time? Conta aqui um pouquinho para a gente. Ô Luiz, primeiro você já viu o padrão do time, né? Então, Sem dúvida. Foram selecionados realmente uma boa escolha do pessoal da Claves. Agradeço ao Bruno Salgado, né, pelo convite de encarar esse desafio, não só comigo como coordenador, mas todo o time aí que participou dessa revisão. Rafael Soares, o Vitor Santos, o David Bocardo e toda a equipe da Claves que proveu o apoio, né, direto conosco, e a equipe da Alta Books, que é o livro, vem de lá, né? Então, que esteve presente também em todos os momentos que a gente precisou trocar algumas informações, né? Então, os nossos revisores que estão hoje aí conosco fazem parte desse time seleto que foram escolhidos pela Claves para poder fazer a tradução. Então, parabéns aí pelo trabalho já de antemão, muito obrigado pelo apoio. Fizemos um belo trabalho conjunto aí nesse projeto, né? E é um projeto interessantíssimo que a Claves vem desenvolvendo, não só agora, mas também já há bastante tempo. Ela vem promovendo a cultura de segurança com outros livros também que já foram traduzidos. Eu citaria aqui, por exemplo, aquele Clique Aqui para Matar Todo Mundo, do Bruce Schneier. O outro, o Countdown to Zero Day, Contagem Regressiva até o Zero Day. Tem um livro que você gosta, né, Luiz? O Fundamentos de Segurança da Informação, que você usa nos seus cursos ali. Sim, sim, o próprio Guerra Cibernética, né? E o Salvatore, né, que é vamos dizer assim, a pedra inicial ali, né, pedra fundamental, que trabalhou no primeiro livro traduzido pela Claves, que é a Guerra Cibernética,
Eu quase trabalhei nesse projeto também lá atrás, mas ficou com o Salvatore. Parabéns pelo trabalho, viu, Salvatore? Ficou excelente. E como o Borges já disse também, né, e vocês, esse livro de agora, que é o Fifth Domain, o quinto domínio, ele vem praticamente uns 10 anos após o Guerra Cibernética trazer as novidades em relação a esse setor como uma continuidade daquele livro com os mesmos autores, né? Então, isso aí é muito interessante, e a Claves vem brindar a comunidade de segurança com a tradução desse novo livro. Isso é muito, muito legal para todos nós, né? Sem dúvida, né? E para deixar o pessoal com aquele gostinho, né, com aquela ansiedade em relação ao livro, eu vou pedir, porque cada capítulo de um livro teve lá o seu revisor, né? Então, vamos só para dar aquele gostinho aqui, eu vou pedir para vocês, né, cada um comentar sobre os capítulos que vocês revisaram. Começando pelo Ricardo, o capítulo que ele revisou, um dos capítulos, né, foi a questão da segurança sob a visão das empresas, né? Você pode comentar para a gente, Ricardo, do que o capítulo fala, o que você pode trazer aí para a gente? É muito legal o livro, porque ele começa com umas coisas muito que são de conhecimento, todo mundo que é na área de segurança já ouviu falar, né? A questão de que as empresas, tem aquelas empresas que foram hackeadas, dois tipos de empresas, né? Se foram hackeadas e sabem disso, e aquelas que não sabem, né? Foram e não sabem. E ele começa com isso, ele vai desenvolvendo, ele explica que se não é assim tão fácil, se você faz o básico, não é assim tão fácil você invadir uma empresa. Ele vai explicando como isso foi, da onde ele tira essas ideias, e ele chega num ponto em que ele começa a falar da Cyber Kill Chain, né, da cadeia de ataque, e ele dá umas ideias de que assim, aonde você tem que concentrar os seus esforços, né? E como é importante as empresas fazerem isso, né? A gente tem um caso agora, assim, tá aí, né? A Colonial Pipeline, tá aí é um caso típico disso, né? Assim, fazer o básico, ele fala muito nisso, né? E coloca em perspectiva várias coisas que a gente usa no dia a dia das empresas, o Mitre Attack, a matriz Attack do Mitre, o próprio framework do NIST, né? Ele fala assim, por que a gente foca tanto no framework do NIST, na proteção, né? E esquece um pouco da recuperação? Por que a gente está tão preocupado em proteger e não está tão preocupado em recuperar? Ele fala que você tem que, na verdade, dividir as ações, né, em todas as 5 etapas do framework, e ele vai colocando em perspectiva, é uma pessoa que conhece muito aonde nasceram essas coisas todas, né? Os autores, tudo isso que eu estou falando aqui nasceu lá ou no governo americano ou no meio tecnológico americano. Então é muito legal, porque você vai aprendendo de onde nasceram algumas coisas que você usa, e ele coloca essa questão da resiliência cibernética, que isso é básico, né? Ele considera que a grande estratégia do dia de hoje é a resiliência cibernética, que é você se recuperar rapidamente do ataque. É mais importante fazer isso do que você efetivamente ficar focando só na proteção, né? Porque os custos para uma empresa fazer isso são muito grandes. É bastante interessante ele desenvolver isso, e ele coloca uma questão muito assim, importante, né? Que a responsabilidade pela defesa cibernética, né? Ele fala aí do quinto domínio, a gente vai falar disso mais um pouco na frente, né? Mas ela não pode ser, ela não é que nem a defesa do território, né? Vamos dizer, do território de uma nação, né? Primeiro que o ciberespaço não é um território, e o ciberespaço ele é criado por empresas, né? Não por nações, né? Nações-estado. Então ele acha que essa responsabilidade tem que ser dividida, ela tem que ser compartilhada, na verdade, né? E ele vai colocando isso ao longo do livro de uma maneira bem enfática, às vezes em alguns pontos, né? Tem um ponto de vista bem próprio, como o Borges falou, muito voltado para os Estados Unidos, para o mercado deles, mas a gente não pode esquecer que é o país mais conectado do mundo, né? E é também o país mais atacado do mundo, né? Nessa área, no espaço cibernético. Então, é importante a gente ouvir o que está sendo dito e o que está sendo falado lá. Impressionante, né? Como às vezes o simples funciona, né? O básico funciona e muitas empresas, né, não dão importância a isso, né? Então essa questão realmente é muito relevante. Túlio, você quer... Tem um ponto disso que é muito legal que ele fala, né? Que assim,
só tem opções ruins, né? Da defesa cibernética só tem opções ruins, mas a menos ruim é a resiliência cibernética. É muito legal de explicando isso. Vamos só, excelente, Salvatore. Só às vezes o nosso público pode algum ali não conhecer o quinto domínio, né? Você comentou muito bem, né, que ele é criado pelas empresas e tudo mais. O quinto domínio é o domínio cibernético. E os outros 4, quais são, né? Você poderia falar sobre isso também? Quais são os outros 4 domínios e o que o quinto domínio afeta esses demais? Né? Acho que vale a pena discutir isso, que o livro traz essa ideia, né, do quinto domínio. Eu acho isso muito legal. Até eu tive uma discussão sadia com um colega nosso, Leonardo Matos, que é encarregado da Escola de Guerra Naval, da parte de geopolítica, falando sobre isso. Mas por que o mundo cibernético é o quinto domínio? Né? O primeiro domínio é a Terra. A guerra começou na Terra. Os homens começaram a brigar na Terra. A partir dali, os homens se lançaram aos mares, aos rios, aos lagos, e a briga, vamos dizer assim, a guerra, né, estendeu-se para os meios aquáticos, né, para a água, para o mar. Então, o segundo domínio é o mar. E aí inventaram o avião, e aí veio o terceiro domínio. O terceiro domínio é o ar. Aí a gente começou a fazer guerra na terra, no mar e no ar. E aí começamos a colocar o homem no espaço, satélites, veio a guerra no espaço. Então, esse seria o quarto domínio. E o quinto domínio é o espaço cibernético, que é esse espaço criado por todas as conexões e computadores que conectam o mundo todo. A minha grande discussão com esse meu colega lá, o Leonardo Matos, depois eu vou falar para ele que eu citei ele, porque, apesar do espaço ser o quarto domínio, a gente nunca teve uma guerra no espaço, né? E no quinto domínio, que é o cibernético, a guerra está acontecendo agora, enquanto a gente conversa aqui. Exatamente. Muito obrigado, Salvatore. Luiz, isso aí é realmente uma noção interessante, né? O quinto domínio, ele permeia todos os demais domínios. Então, uma ação, seja de um ator estatal ou não estatal, ele pode prejudicar o meio físico de algum outro domínio qualquer, pode prejudicar os sistemas de um outro domínio e até as próprias pessoas, né? Jogando para o lado da guerra, a gente tem guerra psicológica, guerra de informação, outros temas aí que podem usar o domínio cibernético como ferramenta de base para atuar. E o livro traz esse escopo também de ofensiva e defensiva. É bem interessante, excelente. Obrigado, Salvatore. Posso fazer uma pequena contribuição também? Claro, fica à vontade, Bosch. Complementando, né? Eu até estou falando isso porque lá no Comando de Defesa Cibernética, hoje, não só no Brasil, mas tanto os Estados Unidos como a OTAN já veem, né, esse quinto domínio, né, em que realmente a gente comenta, né, a gente fala o Salvatore falou até interessante sobre o quarto domínio, que é o espaço, né, mas as nossas comunicações hoje, principalmente as comunicações militares e os nossos sistemas de geoposicionamento, eles estão no espaço. Então, hoje, quem consegue dominar a comunicação satélite, e quem tem mais satélites hoje em dia, ele tem um domínio maior, ele consegue dominar, aí ele consegue ter uma vantagem maior, ou numa guerra convencional, a gente fala isso na parte militar, ou na parte civil, no posicionamento, né, por exemplo, no caso aí do setor marítimo, no posicionamento de seus navios e várias outras informações que você tem, não só de posicionamento, mas para agricultura. Então, esse espaço é realmente utilizado. E quando a gente fala do quinto domínio, né, é realmente essa grande discussão, onde a guerra ou as atividades lícitas e ilícitas, que é até uma coisa interessante, né, que é utilizada, que esse espaço cibernético, ou esse quinto domínio, ele tanto é utilizado para que nós possamos ter uma conectividade, nos dá facilidade, mas como ele tanto é o nosso remédio, como ele também é o nosso veneno, porque eu preciso estar conectado. Se eu quero ter alguma vantagem, se eu quero ter alguma vantagem financeira, alguma vantagem econômica, eu tenho que estar com o quinto domínio ativado, né? É aquela grande dúvida, está conectado à internet ou não está conectado à internet, né? E esse quinto domínio, né, o domínio cibernético, é um domínio criado pelo ser humano, né, e ele possui
que nós poderíamos chamar de 3 camadas, né? Nós temos ali a camada física, né, que é o terreno, mais a parte de cabeamento, né, o que a gente chamaria de parte lógica, e os endereçamentos que fazem essas conectividades. E temos mais outros dois layers ali, ou 2 outras camadas, que é a parte cognitiva e o que nós chamaríamos dos avatares, ou de pessoas ou de elementos que trabalham ali dentro desse quinto domínio, né? É uma parte extremamente interessante, né, de vários estudos, né? E a grande dúvida é, utiliza-se eu me conecto ou eu não me conecto, né? E aí é o que a gente percebe muito bem dito aí pelo Salvatore, né? Os Estados Unidos é um dos países mais conectados do mundo, né, que utilizam a internet, e ele se torna uma grande potência, né? Então, da mesma forma que ele é o nosso grande remédio, né, se torna também um grande veneno, porque a área de ataque, a área de exploração, ela é muito mais explorada, né, digamos assim, ela é muito mais, eu tenho muito mais possibilidades de ataque. E eu já vou aproveitar aqui, Borges, que você já trouxe esse tema muito interessante, falando inclusive dos Estados Unidos, para você falar sobre o próximo capítulo, que trata sobre a questão do suporte governamental. Acredito que vai muito nessa linha. Você pode dizer aqui para a gente como é mais ou menos esse capítulo? Tranquilo, complementando aí o que o Salvatore comentou, né, quando a gente fala das empresas, né, uma coisa que eu achei bastante interessante no livro é que algumas empresas americanas, né, não empresas, mas alguns núcleos, algumas associações, né, principalmente associações comerciais ou de grandes vultos americanos e de grande influência no Congresso americano, eles dizem o seguinte: se eu pago meus impostos, por que eu tenho que cooperar com a defesa cibernética? Se a defesa cibernética, por que não o governo não faz isso? E aí você falou uma coisa, e o Salvatore falou uma coisa muito interessante. Proteção, defesa cibernética, ela é uma preocupação de todos. Porque não adianta você querer delegar ao trem, a outros setores, uma segurança que depende de você. Então, um exemplo, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, a voltar a minha visão para essa área de segurança cibernética, eu assisti uma palestra de uma advogada famosa nessa área de segurança à época, e hoje também, que é a doutora Patrícia Beck, onde ela comentava o seguinte: a gente fala de segurança, né? Quando você sai de casa hoje e sabe que vai voltar, você sai de manhã e sabe que vai voltar à tarde, quando você sai, você fecha a tua porta de casa. Você passa a chave lá, se você tiver um sistema de alarme, você ativa esse sistema de alarme e à noite você volta normalmente. E aí, um dos questionamentos que ela fazia é: se você tem a preocupação na sua casa com fazer isso, por que quando você vai sair da frente do seu computador, você não bloqueia a tua tela? Então, na hora em que a gente começa a perceber que o governo americano, as indústrias, as empresas americanas, e essa parte, quando ele fala da parte governamental, né, ele cita muito sobre isso, o grande lobby das empresas e não quererem aderir ou não quererem participar da própria segurança. Então ele fala ali do próprio NIST, né, o NIST criando padrões mínimos de segurança, né, de você fazer uma atualização de antivírus, você fazer uma atualização de sistemas operacionais, né. Então ele comenta isso e fala sobre algumas coisas interessantes que eu encontrei ali e que é bastante interessante até para o nosso aprendizado, não só para o Brasil, mas para o mundo, né. Ele comenta uma forma de como você consegue reter as pessoas, como você consegue treinar as pessoas. Ele fala do grande déficit de profissionais da área de segurança de informação. E ele mostra ali como algumas empresas e até o próprio governo americano mudou a forma de pegar profissionais para trabalhar numa determinada empresa. Então, antigamente, você pegava um currículo, olhava o currículo, né, da pessoa, do candidato, não, ele tem um curso disso, tem um curso daquilo, tem um curso daquilo outro. Perfeito. Eles passaram a adotar, e é uma coisa que hoje eu estava até comentando no trabalho, que a atividade de cibernética é uma atividade que nós poderíamos chamar como um pintor de um quadro, ou um cantor, um compositor. Você tem que ter o dom. Não basta só você querer ser
um guerreiro cibernético ou trabalhar na parte cibernética. Você tem que se dedicar e você tem que ter um feeling, algo a mais que vai fazer com que você entenda o que de repente está acontecendo no sistema, o que está acontecendo na rede, se está acontecendo uma invasão, ou eu não quero trabalhar nessa parte, eu quero trabalhar na parte de gestão, ok, mas como você vai coordenar uma equipe? Eu quero um nível maior. Como você vai coordenar uma equipe para se defender? Como você vai fazer uma política de segurança? Então, nessa parte, quando ele fala dessa parte do suporte governamental, é bem interessante quando ele toca sobre essa forma que é adotada, e algumas empresas estão adotando, né? Eu quero ser o gerente de segurança de informação da sua empresa. Ok. Então, eles trabalham muito com jogos. Né? Tem alguns sites, que ele até fala o nome dos sites, tudo bem. Então, resolve esse problema aqui para mim. Você entra num CyberRange, onde você tem um problema e você tem que resolver esse problema. Ou de forma textual, né? Se você quer, de repente, um trabalho gerencial, ou de forma técnica, se você quer um trabalho técnico. E ele demonstra isso também, algumas iniciativas das empresas norte-americanas, né, e colher esses profissionais, né, porque ele cita muito bem ali o Web Cyber Command, né, que é o Comando de Defesa Cibernética americano, né, que tem em torno de 8 mil pessoas, e onde ele demonstra, né, que de repente essas pessoas, quando forem para campo, talvez eles não sejam absorvidos pelo mercado, porque talvez a preparação deles para o mercado não tenha sido voltada para essa defesa cibernética, né? Então, é um capítulo extremamente interessante, né? Eu não vou dar muito mais informações aqui, porque se eu começar a falar, é a coisa muito apaixonante, né? E para quem fez parte aí da tradução, você vai se apaixonando. E uma mensagem, né? Eu acho que uma visão aqui final, né? Tudo que o livro trata, né? E o Salvatore falou isso muito bem claro, né? O que o Guerra Cibernética trata, existe um aperfeiçoamento com o que aconteceu nesse período aí de 10 anos, né? E uma das coisas que a gente pode falar bem claro, né, que o bloco cibernético, né, eu tenho um grande mentor, que é o General Amin, que foi o antigo comandante de defesa cibernética até o mês passado. Ele cita que o bloco cibernético é muito rápido. O que é atual hoje, amanhã pode não ser. Então, um planejamento em que você faz em cibernética por mais de 5 anos, ou por mais de 2 anos, ele está fadado a falhar. Então, esse capítulo, né, ele mostra muito bem que a interação entre o governo e as indústrias, as empresas, e que no final, né, o que as empresas querem é a parte financeira. Eu quero capital, eu quero ter ganho, eu tenho que ter muita interação, eu tenho que ter muita cooperação, e se você não tiver isso, né, você não vai ter resiliência. Se você não conseguir cooperar, se você não conseguir interagir, passar as suas dificuldades, provavelmente você não vai conseguir ter resiliência cibernética e enfrentar as crises quando elas aparecerem. Maravilha. Dando continuidade, então, ao próximo capítulo do livro, o próximo capítulo fala sobre guerreiros, diplomatas e candidatos. Aqui, no caso, a gente teve 2 revisores, tanto o Salvatore quanto o Borges. Vou deixar o Salvatore falar agora um pouquinho sobre esse capítulo para a gente. Nesse capítulo, né, ele começa a falar claramente sobre o papel de cada um, né? O papel dos militares, que ele chama de guerreiros, dos diplomatas, e quando ele fala de candidatos, ele fala de eleição. Então, é muito legal ver a posição deles em relação a isso, né? É um tema controverso, né, em todos os sentidos, mas se você tem uma visão disso em relação ao conceito de alguém que trabalhou tanto tempo lá no governo americano e acompanha esse mundo tão de perto, é um autor que a gente tem que ouvir, né? E ele faz algumas simulações de futuros próximos que podem acontecer. Ele comenta que, por exemplo, a posição ele é um pouco crítico com a posição do Comando Cibernético americano, né, do Cyber Command americano, de ter uma postura muito ofensiva, né? Aí a gente remete ao livro, o Zero Day, né? A contagem regressiva para o Zero Day, que aí ele coloca, né, de uma maneira bem enfática que assim, aquela posição ofensiva talvez hoje não seria a melhor. E ele fala, em relação aos diplomatas,
que ele acha que, como a internet como o próprio nome já diz, é internacional, você tem que ter acordos internacionais, né? São leis internacionais, acordos internacionais, que isso é fundamental para a gente ter um espaço cibernético, um quinto domínio seguro. E se a gente pensar bem, né, a guerra em todos os meios, né, ela tem, por mais selvagem que ela seja, né, ela tem acordos e leis internacionais baseadas nele, né? Então ele coloca muito isso em questão e fala sobre como proteger, né, a democracia usando a internet, né? Ele acha que assim, a gente tem que ter meios de usar a tecnologia, o ciberespaço, mas de uma maneira que seja possível para a gente assim, ter a nossa voz ouvida, né? E aí isso acaba juntando muito, né, com o que a gente vinha falando antes, da junção, né, do governo com o setor privado, né? Se a gente olhar, né, os países que acabaram colocando o governo à frente da internet, né, você não pode considerar que você começa a controlar um espaço que foi feito para não ser controlado, né? É muito como o Borges colocou também no capítulo anterior, né? Se você controla, você perde toda a vantagem da internet existir não controlada. A gente tem exemplos de países que fazem isso, né? Que tentam controlar, que controlam a internet, mas mesmo esses países você acaba contornando isso e na verdade, as empresas e a própria democracia não seria bom, né, você controlar tudo. Então, ele coloca isso de uma maneira bem dividida em 3 pontos bem interessantes, né? Assim, a visão das Forças Armadas, que ele acha que ele coloca um foco mais de defesa. Isso para nós aqui no Brasil é um pouco óbvio, né? O Brasil não é um país muito mais voltado para defesa que para ataque, mas não é o caso lá do cenário americano. Ele coloca essa questão dos acordos diplomáticos que têm que ser feitos e da questão de você proteger os sistemas eleitorais, né? É um capítulo muito interessante. Sem dúvida, né? Porque ele já te traz uma visão, né, da questão da internet, da questão justamente de uma tendência muito natural dos governos, né, de controlar, de dominar, né, os territórios, inclusive o território cibernético, né? E o ponto importante do próximo capítulo, que é sempre algo para mim muito interessante, é o futuro das guerras cibernéticas, ou as tendências da guerra cibernética. Esse capítulo, aí teve uma divisão, né, de revisão, tanto o Luciano quanto o Túlio foram os responsáveis por esse capítulo. Quem é que vai falar sobre esse capítulo que fala sobre o futuro da guerra cibernética? O que nos espera? O que eu queria citar aqui, né, os autores, eles falam sobre a tendência, né, que para muitos que são da área é uma coisa normal, mas é uma tendência que para muitos ainda não é uma coisa, uma realidade, assim, sobre a questão dos dispositivos IoT, né? Os dispositivos IoT, a cada dia, né, eles vêm tomando aí presença, né, tanto no mundo pessoal, né, o doméstico, né, quanto o corporativo, né? Hoje você entra numa sala de reunião, por exemplo, tem Smart TV, tem aquelas assistente inteligente, tem um monte de dispositivos ali que já estão conectados, né? E aí ele traz, né, uma mensagem, fala assim, olha, o quanto isso realmente está protegido, né? Na grande verdade, né, como é sabido aí por todos aí da área, né, existe uma deficiência muito grande, né, com relação à segurança dos dispositivos IoT, né? Por exemplo, os fabricantes não têm uma padronização, né, para esse mundo IoT. Falta aspectos de segurança, né, com relação a seguir uma norma ou boas práticas, por exemplo, né? E aí, indo um pouco mais à frente, né, os autores também citam sobre a inteligência artificial, né? Inicialmente, né, ela foi concebida aí para trazer um benefício tecnológico, vamos falar assim, né, para automatizar processos, trabalhos, né? Mas com o avanço, né, dessa tecnologia, né, foi-se observado aí que existe uma corrida armamentista, né, utilizando a inteligência artificial, né, que é justamente para fazer ataques cibernéticos nesse novo mundo, né? Então, assim, o futuro, né, que nos promete aí, vamos falar assim, com relação à guerra cibernética,
vai ser bem desafiador, né? Porque assim, a gente vai ter que lutar contra máquinas, né? Vamos falar assim, basicamente, né? Inteligência artificial, computação quântica, né? E isso realmente vai ser uma coisa que o profissional do futuro, né? Vai ter que se qualificar muito mais do que o presente, né? Ele vai ter que ter um conhecimento aí, vamos falar assim, multidisciplinar, além da parte de segurança, além da parte tecnológica em si. Ele vai ter que se adaptar a esse novo momento aí com a parte de inteligência artificial, computação quântica e tudo mais que possa vir no futuro, né? O que eu particularmente acho assustador é a combinação de 5G com a internet das coisas, né? Ou seja, a inteligência artificial saindo do mundo cibernético e tocando o mundo físico através da internet das coisas. E outro ponto também que me causa muita estranheza, né? A internet está aí, ela nasceu lá nos anos 90, né? Tivemos aí minimamente uns 20 anos de aprendizado, e como o Luciano muito bem colocou, ainda assim parece que não aprendemos e a gente tem visto aí, infelizmente, uma falta de padronização, né, dos dispositivos, e a gente achou, né, que já teríamos aí pelo menos alguma maturidade nesse sentido. Entretanto, o que a gente tem visto é justamente o contrário, parece que ainda não aprendemos, né? Salvatore. Não, eu queria falar sobre essa questão de futuro. Eu me lembrei de uma situação, como o Luciano colocou, né, essa questão de você olhar para frente. Quando eu estava lá em 2005, fazendo meu mestrado nos Estados Unidos, eu tive o prazer de assistir uma palestra. Ele foi convidado lá na universidade do Vint Cerf, né, que é um dos criadores da internet, né? E ele falava lá que eles estavam criando, né, ou discutindo protocolos para a internet espacial. Quando ele falou aquilo, eu falei assim, pô, pode ser, né? Desculpa. Aí o que a gente está vendo hoje, né? O que a gente está vendo hoje é as pessoas lançando satélites, né? A SpaceX está fazendo isso, né? Para criar uma internet totalmente conectada no espaço, né? Não é mais aquela questão de satélite estacionário e tal. E se a gente for explorar Lua e outros planetas, né? Você vai ter que ter uma internet lá, né? Então você vê, se pensar para frente é fundamental, né? E é um pouco assustador mesmo, né? Como o Luiz falou, né? A gente fica preocupado, né? Onde vamos chegar, né? Ah, sem dúvida, né? A gente que trabalha na área já fica assim assustado porque as possibilidades são infinitas, né? E é claro que também a gente muito é influenciado, né, por livros de ficção científica, filmes e tudo mais, a gente sempre acaba, claro, levando para esse lado mais sombrio, né? Imagina aquelas pessoas, né, que não têm tanto esse conhecimento, né? Bom, realmente esse tema de olhar para o futuro, concordo com o Salvatore, importantíssimo. O Luciano comentou, né, que a gente já está com IoT em funcionamento, 5G. Você já tem algumas mudanças de postura dos próprios softwares que regulam os nossos celulares, aquelas regras, né, de privacidade. O próprio celular já está fazendo conexão com tudo quanto é dispositivo IoT disponível e manda informação para uma central de controle para saber o que tem. Imagina isso daqui a alguns anos, né? Como é que isso vai estar? Então, essa dica aí do profissional do futuro que o Luciano deu é fundamental para os nossos ouvintes, né, que são interessados em segurança. Eu acho que quem se preocupar desde já em estudar e correr atrás desse tema, vai chegar uma hora que o mercado vai precisar desse pessoal e realmente é assustador as possibilidades, né? A gente que trabalha com isso fica imaginando uma série de coisas que podem ser realizadas e realmente tem que ter um determinado controle para isso aí não se perder e a gente ficar nessa briga homem-máquina e, de repente, entrar numa situação um pouco complicada, né, no futuro. A computação quântica já está aí, a inteligência real e artificial elas têm que se somar, né, para trabalhar junto, e o 5G com a IoT vai integrar isso tudo. Aí você imagina, onde você estiver, vai ter alguém enxergando você. Não tem para onde fugir. É um cenário bem igual os filmes que a gente vê no Netflix, né? Algumas ficções, mas já estão ocorrendo. Exatamente assim. Verdade. Eu acho que a mensagem que eu queria passar, né? Às vezes a gente está muito preocupado, a gente realmente tem que estar preocupado com o que a gente vê pelo futuro, mas o que eu vejo de importante também é que o que é explorado hoje é o nosso vestígio do passado, é o rastro.
E até voltando ao capítulo que eu estava lendo ali, e até o ataque que o Salvatore comentou, que a Pipeline sofreu lá nos Estados Unidos, né? Observou-se que foram os sistemas operacionais, o WannaCry, o vírus que criptografou a rede, de alguns erros que, se eles tivessem seguido os padrões normais de segurança, tipo atualização de sistema operacional, verificação dos acessos externos, ou não permitir alguns privilégios de acesso, talvez isso não tivesse seguido. O que a gente observa, né, com essas novas tecnologias é que, e o Luciano falou isso muito bem, né, que como a tecnologia ela é muito rápida, nós, como seres humanos, não teremos essa capacidade de defender. E o que a gente observa hoje, né, tudo é em função de dinheiro, as coisas são criadas para facilitar o uso para o ser humano. O ser humano precisa utilizar isso da melhor forma possível e mais rapidamente, né? Eu lembro que o Salvatore comentou uma coisa interessante, né, e ele participou disso na antiga, no meio militar, na diretoria a antiga DTM, onde existia a grande briga entre o setor de infraestrutura e o setor de segurança. A infraestrutura quer liberar tudo e a segurança diz, não pode liberar. E só que a gente não pode esquecer que eu tenho os meus sistemas legados, né? Eu posso estar olhando lá para frente em conectividade, em 5G, internet do espaço e tudo mais, mas eu não posso, e aí o livro ele trata nesse capítulo lá, onde ele fala de algumas padronizações que devem ser cobradas, o governo deve cobrar das empresas, é que eu posso dar um passo à frente, mas eu não posso esquecer que aqueles meus erros ou aquela falta de segurança minha passada não seja corrigida. Verdade, né? E a gente fica se perguntando como essa questão vai afetar não somente a gente de uma forma individual, né? A gente já comentou aqui qual vão ser os requisitos que os futuros ou os próximos profissionais de segurança da informação ou de cibersegurança vão precisar, mas a gente se pergunta também como isso vai afetar a comunidade de segurança da informação, né? E aqui eu até volto para o Luciano e volto para vocês, né? Como é que isso também vai refletir na comunidade, né? Porque é um outro cenário, né? Não necessariamente tudo aquilo que já era conhecido será aplicável nesse novo modelo, né? Como é que fica essa questão afetando a comunidade de segurança da informação? Eu vejo que tem uma grande lacuna, né? Porque por mais que a comunidade de segurança está sempre se movimentando para implementar novas políticas, né? Novos frameworks, né? E adotar novas posturas, né? Eu ainda vejo que as empresas, né? Por N motivos, né? Não importa muito o motivo agora, se é financeiro, se é político, né? Elas demoram demais, geralmente, para adotar essas novas implementações, né? Nós temos exemplos, por exemplo, que tem empresa que ainda não adotou um duplo fator de autenticação, por exemplo, né? Eu vejo que são coisas tão básicas, né, para nós de segurança, mas para algumas empresas é um desafio gigante, muitas vezes, né? Porque o colaborador ele tem dificuldade com a tecnologia, ele tem uma resistência para inovações ou que vai trazer alguma modificação na rotina do trabalho dele ali, e muitas vezes isso impacta diretamente com a segurança, né? Então você facilita muitas vezes a vida do usuário, né? E você muitas vezes abre brechas aí com relação à segurança. Então, assim, a comunidade de segurança, né? Ela tem sempre que possível se posicionado para trazer a proteção, né, para os ambientes corporativos, até o doméstico, no caso, mas muitas vezes a comunidade, vamos falar assim, corporativa, né, vamos falar assim, o corporativo é uma lacuna que fica entre o que você pode proteger e o que você entende como facilidade ali para o usuário, né? Então, eu vejo que é uma guerra, né, vamos falar assim, mais política, muitas vezes, do que tecnológica, né? E só complementando, Luciano, eu sou muito crítico a essa questão da postura da comunidade. Como muitos de nós somos
nós viemos da área de tecnologia, então é natural que a gente queira tratar o tema com tecnologia, isso é natural, né? Mas eu sempre acredito que, enquanto houver um usuário na ponta tomando uma decisão, sempre será um problema humano. E eu vejo de uma forma muito clara que a gente ainda não conseguiu tratar muito bem essa questão humana. É claro que no futuro próximo, eu imagino que os assistentes, nós teremos assistentes que, inclusive, irão cuidar da nossa segurança cibernética. Hoje já existem diversos assistentes, mas eles não fazem essa filtragem, vamos dizer assim. Mas acredito que no futuro próximo isso vai acontecer. Mas ainda assim, a decisão continua sendo do usuário. Então, enquanto esse usuário, esse ser humano, não for treinado, não for conscientizado, o risco sempre haverá, né? Eu acho que a gente falha muito nessa questão e os profissionais de segurança também. Esse background de tecnologia que é muito necessário, me parece ainda que cega um pouco, né, os profissionais, né? Eu acho que enquanto essa questão humana não for discutida ou for tratada, eu acho que a gente sempre vai acabar correndo atrás do prejuízo, né? Essa é a minha opinião. Túlio Salvatore, fique à vontade para contribuir também. Vocês estão com a mãozinha levantada aí? Não, Luiz, eu queria, assim, eu vivo isso que você colocou agora no dia a dia, e eu concordo plenamente, tá? Assim, no fim das contas, a gente está falando aqui de quinto domínio, guerra cibernética, o espaço cibernético, mas, vamos lá, quem usa os dispositivos, os IoTs do futuro, os 5Gs, os celulares de hoje, os computadores de hoje, são pessoas. Quem desenvolveu o software que a gente que roda nesses dispositivos todos, nesses ativos todos, também foram pessoas. Então, o fator humano, eu concordo plenamente, ele é essencial. E eu costumo dizer isso, que assim, a segurança cibernética não tem jeito, ela começa e acaba em pessoas. A gente não pode esquecer disso. E eu sou muito crítico disso. A gente cria soluções de segurança que talvez sejam muito complicadas. E aí elas são muito seguras, mas elas se tornam inseguras porque as pessoas não usam, né? Isso é uma questão muito crítica no nosso meio, eu acho que as pessoas têm que pensar muito nisso. E aí eu emendo um pouco no que o Luciano falou, né, em relação à questão das empresas e do mundo corporativo priorizar algumas coisas, né? Eu também costumo dizer que a segurança não está acima do negócio, né? A segurança não pode parar o negócio, né? Ela não pode parar a empresa de ganhar dinheiro. Então, o que a gente tem que mostrar é o risco. Nem sempre é fácil fazer isso, tá? Mas se a gente consegue mostrar o risco de certas coisas, as decisões são tomadas. E sempre vai ter uma prioridade. E o negócio, para as empresas, vai estar acima, muitas vezes vai estar acima da segurança. São riscos assumidos. A gente não pode assumir o risco sem saber. É diferente de onde o Borges trabalha, né? Lá, porque o negócio dele é defesa. Então, defesa tem que ser o risco menor possível. É verdade. Concordo plenamente contigo. Acho que a questão realmente do negócio sempre acima da segurança, né? Enfim, Borges, Túlio, que vocês querem contribuir também? Deixa o Túlio primeiro, depois eu vou levantar a mão primeiro. Não, na realidade é no último ponto, viu, Luiz? Essa parte aí tá ok. O pessoal já contribuiu muito bem. Pode prosseguir, Borges. Bom, beleza, mas uma das coisas que a gente percebe hoje, o Salvatore foi bem assertivo, né? A segurança ela não pode impactar o negócio da empresa, né? Mas uma das coisas que a gente talvez tenha que começar a pensar, e aí eu já trabalho há anos nessa área, e uma vez num curso que eu estava fazendo na Cisco, eu escutei uma frase que eu acho que hoje ela é cada vez mais atual, né? Segurança não é dizer não, sim dizer sim de forma segura. Porque eu acho que é o grande dilema que o profissional hoje de segurança tem, e não hoje, mas a gente já sempre teve isso daí, é como eu posso garantir no mínimo de segurança para o usuário. E isso é bem claro quando é dito que tudo isso, né, todo esse sistema, a gente está falando de 5G, a gente está falando de quinto domínio, a gente está falando de cibernética, isso tudo é para facilitar o trabalho do ser humano.
Ninguém hoje se imagina mais encarando uma fila de orelhão para fazer uma ligação. Pegar uma ficha telefônica, quem pegou na época, ou o cartão, para pegar um orelhão e ligar. Hoje, para quem não sabe, o orelhão não precisa nem mais. Se alguém achar um orelhão, o orelhão você pode fazer ligação direta. Então, ninguém se imagina mais fora desse... de não estar utilizando a cibernética, né? Então, o que eu vejo, o grande desafio para o profissional hoje, e aí entra muito no que o Luciano falou, é você ser um grande camaleão, né? Você ter uma visão geral, né? E uma das coisas que a gente começa a ver, e o livro fala bem sobre isso, né? A gente voltando aqui no livro, onde ele cita, por exemplo, com relação ao transporte de petróleo, né, o crime ambiental nos Estados Unidos, eles começaram a colocar taxas ou multas muito grandes após aquele incidente que teve lá no Alasca, né, daquele navio petroleiro lá que vazou uma quantidade absurda teve um casco no rasgo e vazou uma quantidade absurda de petróleo, e nós tivemos uma poluição muito grande. Porque o ser humano hoje, infelizmente, né, nós somos movidos à punição. Então, a partir do momento, e aí a gente fala aqui, né, fazendo esse apanhado geral, onde o governo dita as regras, né, isso tem que ser seguido, o mínimo é isso daqui. Se você não seguir isso daqui, eu vou lhe imputar multas pesadas, aí talvez a situação melhore, e é o que aconteceu na nossa própria segurança marítima hoje, né? A exigência de navios de duplo casco e tal, é porque se imputou às empresas de transporte que, caso ela ocasionasse um acidente, ela teria que arcar com esses custos, e os custos realmente são muito altos, né? E uma das coisas que eu voltando aí ao livro, que eu achei interessante com relação aos diplomatas, né? E aí foi muito bem citado aqui quando a gente fala de guerras hoje, existem tratados, ou a própria Convenção de Genebra, eu acho que o Richard Clarke fala também sobre isso, que talvez o nosso futuro, não um futuro distante, mas um futuro próximo, é uma Convenção de Genebra para a cibernética, onde ações como aconteceram lá nos Estados Unidos, em que você paralise um determinado país, onde você paralise determinados serviços, que isso gere uma comoção e que o próprio país identifique isso como um crime e puna, né? Então, eu acho que o livro ele aponta isso muito bem, e eu acho que a gente tem que ter, o grande desafio hoje para o pessoal de segurança da informação, é traduzir o informatiquês de segurança para o usuário final, que hoje ele não pode ficar sem essa ferramenta, né? Hoje que não é nem mais de trabalho, é ferramenta do dia a dia. Eu não sei quanto aos ouvintes, mas eu particularmente estou muito ansioso para ler esse livro. Realmente, todos os temas que foram trazidos aqui pelos revisores, olha, acho que esse livro, sem dúvida, tem tudo para ser um clássico, assim como já é o Guerra Cibernética. A gente está encaminhando aqui para o final do nosso episódio do Segue Infocast, e aqui eu vou fazer um desafio para o nosso querido Túlio, ele trazer aqui para os nossos ouvintes, né? Ou seja, qual foi a grande lição, qual foi a grande questão que ele pode trazer em relação a esse livro? Vocês passaram aí diversas semanas, né, juntos, lendo, revisando. O que você poderia destacar aqui para os nossos ouvintes que você considera muito pertinente em relação a esse livro? Bom, Luiz, esse livro, O Quinto Domínio, né, ele vai colocar o leitor praticamente dentro de salas de conferências, laboratórios de software, vai tratar a defesa cibernética, vai falar sobre os adversários hostis, sendo eles atores estatais ou não. Então, ele traz realmente um escopo muito interessante, né? A verdadeira essência desse livro, vamos dizer assim, é como é que a situação mudou um pouco a postura, né? Que nem o Salvatore já comentou, de defensiva, baseada em firewalls, contramedidas e tudo mais, para uma operação um pouco mais proativa para os CISOs, né? Para o pessoal de segurança da informação, para os líderes do setor, construírem, né, uma infraestrutura que consiga ser robusta e resistir ao ataque de um adversário que seja mais sofisticado. Então, acho que ele traz muito dessa parte, e a palavra-chave do livro é resiliência, que é a capacidade de resistir e recuperar de um ataque. É uma leitura, assim, eu gostei muito, uma leitura envolvente, e eu tenho certeza que os nossos
leitores aí e ouvintes do nosso Infocast vão gostar do livro. Logicamente, ele tem algumas peculiaridades da parte política, pelo autor ter trabalhado, né, os autores terem trabalhado com determinados presidentes. Ele faz alguns questionamentos, mas passando por cima disso, a gente vê que o livro tem muitos ensinamentos para todos nós. E vários deles foram comentados aqui no podcast pelos nossos revisores, e eu agradeço já de antemão essa participação aqui com você e com todos os nossos amigos aí profissionais da área. Eu que agradeço por vocês terem aceito o nosso convite. Eu acho que foi muito bom, muito positivo. Sem dúvida, deixou aqui todos os nossos ouvintes bastante ansiosos, né, para o lançamento desse livro. E, aliás, eu já faço aqui um spoiler. A Clave já está preparando a tradução de um próximo livro chamado Sandworm. Não vou nem trazer mais spoiler, porque senão o pessoal já está ansioso com um, já estão falando que vai trazer o outro, aí pronto, aí que o pessoal aqui não vai dormir mesmo. Mas eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Vou fazer aqui as considerações finais. Vamos começar então pelo Túlio. Túlio, suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes. Bom, eu citaria para não deixar de ler o livro, seja você um profissional de segurança da informação, seja você um interessado no assunto, até mesmo leigo. Eu acho que é um livro que não é técnico e ele traz realmente uma visão atual do que está se passando lá nos Estados Unidos, que a gente pode trazer muitas lições aprendidas aqui para o Brasil. É um livro bem relevante, atual e vale a pena ser lido por todos nós, né? Vale a pena mesmo. E afeta diretamente cada um de nós, né? Realmente, como você falou. Não, diretamente mesmo, não só a parte pública, o setor público, o setor privado, como as pessoas, né? A partir do momento que você tem conhecimento do que está acontecendo, do que pode acontecer, e com as propostas do livro, que você tem condição de preparar uma certa defesa, evitar alguns riscos, trabalhando em conjunto, né? É realmente interessante você ter essa visão para poder entender o jogo, o que está acontecendo no mundo, e ter uma posição um pouco mais clara, né, para poder até trabalhar ou atuar dentro das suas limitações pessoais mesmo. Maravilha, muito obrigado, Túlio, pela presença. Luciano, suas considerações finais para os nossos ouvintes. Eu concordo 100% com o Túlio aí, realmente o livro é fantástico, é para qualquer público mesmo, não somente para o pessoal de segurança, então é um presente aí que com certeza vale, para quem quer dar um presente, um livro, né, é um grande presente. Para quem ficou ansioso, eu recomendo adquirir esse livro, porque é um investimento, né, em conhecimento e também para a pessoa se basear, né, o que nos espera aí no futuro, né, então uma fonte de conhecimento riquíssima, né, e já traduzida e revisada aí pelo time, né. Então agradeço a Claves, ao Túlio, ao Ricardo Salvatore, ao Borges, todo mundo aí que nós fizemos um trabalho intenso aí nas revisões, né, e também a você, né, Luiz, que nos acompanhou aí com o Infocast aí, e estamos aí disponível aí para qualquer nova ação. Maravilha, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seguindo aqui com os nossos revisores, Antônio Borges, muito obrigado pela presença, suas considerações finais. Complementando, né, o que os nossos amigos comentaram, né, eu acho que da mesma forma que o livro Guerra Cibernética, né, dos mesmos autores, é uma fonte de consulta, né, até hoje, para quem quer ter uma visão, né, sobre a guerra cibernética, né, o que passa nos Estados Unidos, o Quinto Domínio também será uma leitura obrigatória para quem está trabalhando na área de segurança da informação, né. Ele mostra uma visão atualizada, né, dos assuntos, e uma coisa bastante interessante que a gente vê isso, é um país que vive isso no dia a dia, né? Os Estados Unidos é atacado diretamente, e essas lições, né, que são passadas nos livros, eles servirão muito não só para nós que somos dessa área de segurança, né, mas para o próprio leigo ter uma noção. Ele tem uma forma didática de falar, de mostrar o conteúdo que vai ser útil para todos, né? Então eu acho que será o próximo livro de cabeceira para muitos que labutam nessa área de segurança da informação ou que querem ter um conhecimento maior sobre isso. E mais uma vez um agradecimento aqui à Claves, né, e a todos os companheiros aqui. É algo realmente de se dar orgulho de fazer parte de uma equipe como essa. Obrigado a todos.
Muito obrigado. E para fechar aqui rapidinho, Salvatore, suas considerações? Bom, primeiro, muito obrigado. É um prazer sempre estar aqui falando de coisas tão legais como vocês. Eu acho que assim, quem gosta disso, a gente vai ficar aqui a noite inteira conversando, né? Eu acho que o livro ele realmente é um complemento para quem está na área, tanto no setor público quanto no setor privado. Eu que já passei, estou em um, já passei por outro, eu acho que ele mostra claramente isso, como tudo falou, a resiliência, e a resiliência ela vai ser conseguida com um trabalho conjunto, né? Acho fundamental. E para quem está nessa área, quem se interessa, não só por guerra cibernética, ou por segurança cibernética como um todo, eu digo que é obrigatório. Lê o Guerra Cibernética, depois lê o Quinto Domínio, que vai ser lançado agora, e aí você, para pegar fatos bem claros de que situações que aconteceram ligadas a esses dois livros, que são talvez um pouco mais ligados à parte, vamos dizer assim, teórica, né? Você pega o Zero Day, né, por causa da guerra cibernética, e o Sandworm, que vai ser lançado agora, numa outra situação. Se você ler esses 4 livros, você vai estar entendendo o que é o espaço cibernético e onde nós estamos. Maravilha, pessoal. Muito obrigado a todos. Eu quero fazer um convite a você, já deixa reservado aí o Quinto Domínio para você adquirir. Já manda também esse episódio, compartilha esse episódio para os seus amigos, para que eles também conheçam um pouco sobre esse livro. Eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência. Obrigado por estar aqui acompanhando o Segue Infocast. Eu sou o Luiz Felipe Ferreira. Em breve estarei com você em mais um episódio do Segue Infocast. Pessoal, muito obrigado. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.